Olá pessoal, bem-vindo ao Oráculo de Anubis. A nossa resenha de hoje é sobre The Green Wheat Tarot. Ele vem nessa caixinha magnética, como muitas que vocês conhecem, né? Principalmente dessa editora, da Llewellyn. Ela faz os tarôs dela. Sempre vem nesse tipo de caixa aqui, pelo que eu vi até agora, assim, né? Então ele abre aqui pelo lado, aqui o verso. Dentro dela, essa parte aqui parece madeira, ela é bem bonita. O livro dá para tirar com essa fitinha aqui. As cartas também, mas as cartas aí, num segundo momento, eu mostro para vocês e a gente conversa sobre elas. Nesse kit vem o livro. Esse livro ele tem 250 páginas. A capa dele é de brochura colorida. Dentro dele os textos são preto e branco. Ele tem na parte dos arcanos maiores, ele tem uma parte que dá para fazer anotações. A cada final de arcano maior vem um espaçozinho para fazer anotações. Para quem gosta, né? E eu, como gosto, vocês podem ver que tem bastante anotações minhas. Nos arcanos menores não vem. A autora desse livro é a Anne Moura. A ilustradora é a Kiri Ostergaard Leonard. A editora é a Llewellyn, né, como eu disse para vocês. E essa edição ela é de 2019. Falar um pouquinho a respeito da autora e ilustradora. Sobre a autora, a Anne Moura, ela pratica magia natural há mais de 50 anos. Ela possui bacharelado e mestrado em História. A Anne mora na Flórida, Estados Unidos, né? Onde ela dirige sua própria loja esotérica, onde apresenta rituais públicos e dá aulas de artesanato. A ilustradora, a Kiri, ela reside no Brooklyn, Estados Unidos, né? Na cidade de Nova York, para ser mais específica. Ela é ilustradora freelancer, que frequentou a academia, Academy of Fine Arts em Aarhus, na Dinamarca. Antes de continuar seus estudos no Pratt Institute, na cidade de Nova York, ela trabalhou em projetos de arte que vão desde livros infantis até em ilustrações de fantasia. Aqui um pouquinho, né, sobre ela, sobre a autora e a ilustradora. Aqui nessa parte vem outras obras da autora pela própria editora Llewellyn. Aqui alguns agradecimentos que ela faz. Aqui nessa parte vem o índice, né? E aqui na introdução, tá? Ela vem bastante... Deixa eu ver. Ela vai até aqui. Vem bastante informações para estudar. Como a temática desse tarô, ela é em cima assim da cultura celta, da magia natural, da Wicca, né? Se bem que o Wicca é um termo mais do século XX, mas vamos dizer assim, eu diria até mais em cima da cultura celta mesmo, né? Da cultura pagã. Aqui na introdução,
ela faz a seguinte abordagem, né? Que a bruxaria verde, para o tarô, ela é baseada em uma relação pessoal com a natureza, e a magia natural, os elementos, deuses, fadas, espíritos e entidades da terra e do submundo. O tema que envolve a criação das cartas se baseia nas estações do ano, sabás, conhecimento de fadas, ervas, plantas, animais, energias celestiais e a generosidade da natureza. É como uma ferramenta para abrir os sentidos psíquicos para essas conexões. O tarô, né, ele pode ser usado para adivinhação, orientação, crescimento pessoal, meditação e também para movimento de energia em trabalhos mágicos de maneira responsável para resultados positivos. Aqui, onde consta como uma breve história do tarô, a autora nos diz que a maioria das pessoas hoje concorda que as cartas de tarô chegaram à Europa com os ciganos migrando no século XI da Índia em direção ao oeste através de Bizâncio e chegando à Europa por volta de 1250. As cartas de jogar são mencionadas em escritos de 1397 a 1441, como um jogo chamado Taroshi, semelhante a trumps, whist e posteriormente bridge. Entretanto, o mais antigo baralho de tarô completo da Europa, de hoje, foi feito em 1450, como um presente de casamento para o Visconde de Sforza em Milão, Itália. No entanto, a numeração, padronização de design e interpretações evoluíram durante o século XIX e XX por meio de sociedades secretas de magia. E seguindo, né, para o século XX, de fato, se criou a forma mais familiar de tarô, a qual era o baralho Rider-Waite-Smith, ambos membros da Ordem Golden Dawn. Nessa parte aqui onde diz a feitiçaria verde do tarô, a autora menciona que esse baralho de tarô utiliza imagens e energias associadas à natureza e à vida cotidiana. Bruxos, homens e mulheres, jovens e velhos estão nas cartas trabalhando e interagindo com os elementais, os poderes, as entidades e seres da natureza, os espíritos das plantas, as criaturas da terra, o povo das fadas, deusa e deus da natureza em suas muitas formas e aspectos. A lua, o sol e as energias universais de luz, sabedoria e força vital. Aqui fala um pouco também sobre cartas reversas, né? Ela diz que nesse tarô pode ser utilizado, porque nos significados das cartas, ela coloca aqui, ó, para quem joga o inverso, né? Verso e inverso, ela também coloca palavras-chave de interpretação de inverso. Nessa parte, lendo o tarô, a autora comenta que na arte verde, né, tudo é visto como conectado ao espírito. Então, há uma comunicação espiritual com os guias espirituais, mestres antepassados e o divino, através do qual conselhos e informações podem ser passados para o inquiridor, consulente, né, abrindo os caminhos psíquicos do leitor. Tem a parte que ela coloca aqui como consagrando o tarô. Muitas pessoas, assim, quando compram um tarô ou quando ganham, gostam de consagrar ele. O que consistiria nesse consagrar, né? É colocar energia, colocar intenção de fazer pedidos, fazer uma oração. Quando pode acender uma vela, pode acender um incenso,
pode colocar uma pedras em cima do tarô para energizar ele, pedir, né, o que a gente quer que seja revelado através dele, qual a nossa intenção depositada no tarô para que ele possa interagir com os consulentes. Isso aí é particular de cada pessoa, né? Mas ela dá uma sugestão de consagração aqui. Aqui onde diz sugestões, né, de mais usos para o tarô, a autora afirma que na feitiçaria de hoje o tarô é usado como uma ferramenta para adivinhação, leituras psíquicas, meditação, crescimento pessoal, criação de caminhos e percepção espiritual. O tarô ele também pode ser usado em trabalhos mágicos como parte de um feitiço, acendendo uma vela antes de uma carta que ilustra o resultado desejado. Um cartão relevante pode ser colocado sobre um castiçal, transportado e colocado em um lugar significativo ou apoiado para meditação. Uma carta pode ser carregada numa carteira, numa bolsa, numa pasta, num bolso para pedir aumento de salário, pode ser realizado um pedido com 6 de ouros, né? Procurar emprego, 6 de paus. Uma carta pode ser colocada sobre a porta, sobre uma porta, né, em cima, assim, de casa, ao buscar mudanças, né? Poderia colocar a roda do ano, a roda do destino. Para limpar a negatividade, a carta, o as de Atame, de espadas, né? E fazer um ritual a sacerdotisa ou o papa também poderia ser utilizado. E num trabalho mágico poderia ser colocada a estrela ou até a carta do mundo. Vocês sabem que na magia natural, assim, elementos podem serem utilizados para realizar magias, né? Magias nada mais é do que a gente depositar a energia do nosso pensamento do querer algo, que seria chamado por muitos como intenção, né? Então, a gente pode querer coisas, precisar de coisas, assim, pensar em algo e pegar uma carta do tarô que representa aquele significado. Falando um pouquinho sobre os arcanos maiores, as 22 cartas dos arcanos maiores, elas são indicadas pelos números de 1 a 21 mais o 0. Eles representam arquétipos de influências cósmicas, energias principais, poderes universais e interação divina. Cada carta tem uma imagem principal relevante de um animal e planta que contribuem com correlações de energias adicionais para o significado. E em relação aos arcanos menores, aqui, a autora, né, ela também nos coloca que os arcanos menores consistem em 4 naipes relacionados com elementais, estações, direções cardeais, fases da vida e signos dos zodíacos, que podem ser usados para tipos de personalidade em cartas de corte, e o tempo de eventos com ases. Os naipes dos arcanos menores são os instrumentos rituais do altar da feitiçaria, né? O pentáculo, o atame, que seria a faca ritual, né, que é utilizada, a varinha e o cálice, representando as energias elementares da terra, do ar, do fogo e da água. Aí vem essa parte aqui, que vem, né, todos os significados dos arcanos maiores. E aqui dos arcanos menores também. Tem bastante, esse livro ele é bem, tem bastante conteúdo assim para estudar. E ele tem uma temática diferente, né, que é a temática da cultura celta, para quem gosta, né, do panteão da bruxaria. Esse é um dos tarôs, claro, tem muitos, né, com esse tema, mas esse é um dos tarôs, assim, que eu vejo que é um dos queridinhos, assim, das pessoas, assim, de quem faz coleções, né. Eu gosto muito dele também, é um dos meus preferidos.
Agora eu vou apresentar para vocês as 78 lâminas, né? Os 22 arcanos maiores e os 56 arcanos menores. Ele tira com a fitinha, né? Aqui ele não vem assim, como eu falei já anteriormente para vocês, eu que pinto todas as bordas. Vocês vão ver, conforme eu for apresentando para vocês, que alguns nomes estão diferentes, né? Porque como a temática é a cultura celta, então em alguns arcanos vem um nome um pouquinho diferente, assim. Mas aí eu vou mostrando e conversando com vocês, explicando um pouquinho, né? A gente começa então pelo louco. Aqui é o Green Man, o Homem Verde. A bruxa, que viria a ser o mago, né? Aqui vai ter uma temática mais feminina do que masculina, vocês vão percebendo nos arcanos, né? Porque a cultura celta, como tem um poder feminino, uma energia feminina muito grande, não que não tenha masculino, porque tem, até porque tem os magos, os bruxos, né? Mas a energia feminina é muito forte aqui. A bruxa como mago, então. Aqui na moda é a sacerdotisa. A mãe da terra como a imperatriz. Na maioria das cartas ela vem grávida porque um dos significados da imperatriz é a questão da fertilidade, né? Aqui o imperador. O papa. Os amantes. O carro. A força. O eremita. A roda do destino. A justiça. O pendurado. A morte. A temperança. O diabo. Eu tô falando como no tradicional, mas vocês podem perceber que aqui ele dá um outro nome, né? Mas é a mesma coisa. A torre. A estrela. A lua. O sol. O julgamento e o mundo. Agora os arcanos menores, as 56 lâminas, começando por paus. As de paus, 2 de paus, 3 de paus, 4 de paus, 5 de paus, 6 de paus, 7 de paus, 8 de paus, 9 de paus e 10 de paus. O pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. Copas. As de copas, 2 de copas, 3 de copas, 4 de copas, 5 de copas, 6 de copas, 7 de copas,
8 de copas, 9 de copas e 10 de copas. Pajem, cavaleiro, rainha e rei. Agora, espadas. As de espadas, 2 de espadas, 3 de espadas, 4 de espadas, 5 de espadas, 6 de espadas, 7 de espadas, 8 de espadas, 9 de espadas e 10 de espadas. Pajem, cavaleiro, rainha e o rei. E por fim, pentáculos. As de pentáculos, 2 de pentáculos, 3 de pentáculos, 4 de pentáculos, 5 de pentáculos, 6 de pentáculos, 7 de pentáculos, 8 de pentáculos, 9 de pentáculos e 10 de pentáculos. Pajem, cavaleiro, rainha e por fim o rei. Aqui o verso, né, das cartas, pentagrama. Vocês sabem que o pentagrama, ele tem 2 sentidos, né? Aqui viriam a ser os 4 elementos e aqui o espírito, nos mostrando que o espiritual, ele sempre tem que estar acima da matéria, né? O contrário seria a matéria acima do espiritual, que seria o errado, o desequilíbrio, né? Então, a simbologia, né, correta, né, para feitiçaria, para magia natural, a simbologia celta, né, as energias da natureza, trabalha com o espírito sempre acima da matéria. Essa foi a nossa resenha do Green Witch Tarot. Muito obrigada pela companhia de todos e fiquem com Deus.